Obrigado. Josias, e a gente segue por aqui na nossa pauta política, falando um pouco também sobre como terminou aquela caminhada de Nicolas Ferreira de Minas Gerais até Brasília. Pelo menos 47 pessoas foram levadas para hospitais da região ontem, depois de um raio atingir o ato que estava acontecendo em Brasília. Estava marcando o fim da caminhada de Nicolas Ferreira em apoio a Bolsonaro. Como a gente pode ver nas imagens, estava chovendo muito e a gente já tem diferentes imagens do momento que o raio atingiu os manifestantes. Esse divulgado pela reportagem do jornal O Povo, que colocou. Vamos até ouvir com som aqui esse momento, porque acho que ajuda muito a ilustrar para a gente. Explosão muito forte. A gente tem esse que está circulando nas redes sociais, tem o da equipe do jornal O Povo, tem uma imagem também que foi divulgada pela deputada Bia Kicis, mostrando esse novo ângulo que estava sendo divulgado nas redes sociais. A manifestação ao todo reuniu 18 mil pessoas e tivemos, é claro, também discursos por lá de Nicolas Ferreira, trazendo ataques também. Vamos ouvir aqui. Eu sei que o que faz eles estremecerem é quando tem pessoas que realmente entendem o seu tamanho e pedem para alguém melhor batalhar. Nós não vamos vencer a tirania de Alexandre de Moraes na marra. Bom, depois teve um outro momento de fala de Nicolas também, que foi depois de todo esse acidente, ele foi visitar nos hospitais da reunião as pessoas que foram feridas, os manifestantes que foram feridos pelo raio, e ele falou sobre o incidente também. Vamos ouvir. Foram 27 vítimas, eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele disse que 2 não está em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fico muito bem recepcionado aqui com carinho, fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros, né, rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle. Eu quero, inclusive, compilar aqui um pouco das repercussões, falar um pouco de quem esteve e quem não esteve por lá, mas queria um primeiro comentário seu com base nesse clima tão bem detalhado que o Felipe trouxe para a gente aqui, né? Como que a gente pode ver o desfecho dessa caminhada de Nicolas lá em Brasília? É preciso interpretar de forma muito precisa essa caminhada, né? Terminou ali com 2 raios. Primeiro esse raio que caiu do céu e atingiu lá a multidão que aguardava o Nicolas Ferreira sob chuva torrencial. E o segundo raio foi o raio que o parta, que o Nicolas Ferreira introduziu no discurso dele, no discurso de encerramento da marcha, né? Esse raio que o parta caiu sobre a cabeça de um dos luminares do Centrão, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e sobraram estilhaços para o Supremo Tribunal Federal, para o Alexandre de Moraes. O Nicolas discursou para uma plateia estimada pelo monitor político da USP em 18 mil pessoas, como você realçou, Natália, não é pouca gente, e ignorou num primeiro momento as vítimas do raio que caiu das nuvens, depois ele foi ao hospital, porque estava levando paulada nas redes sociais por ter ignorado as vítimas, né? E foram 72 pessoas atendidas ali no local, 30 das quais tiveram que ser hospitalizadas. Mas ele preferiu se concentrar no discurso, nesse primeiro momento, se concentrar nos ataques contra o chamado sistema. Então ele cobrou do Davi Alcolumbre o destravamento das CPIs, dos casos do assalto dos aposentados e do Banco Master, mencionou que aquela suspeita de repasses do careca do INSS, que é a estrela dos desvios da folha de aposentadorias do INSS, para o Fábio Luiz Lula da Silva. Ele disse lá, você vê pessoas como o filho do Lula tendo mesadinha, enchendo o bolso de dinheiro, citou o vínculo financeiro da advogada Viviane Barsi de Moraes com o Daniel Vorcaro, disse lá que o país precisa saber o que aconteceu para que a mulher de um ministro do Supremo tenha contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Então, havia um pano de fundo da marcha
do Nicolas, que era a anistia do Bolsonaro. Todo mundo sabe que esse objetivo é inalcançável. O próprio Nicolas sabe disso. Mas a meta real, essa foi plenamente atingida. E qual foi a meta real? O Nicolas e as pessoas que o seguiram nessa marcha, eles sabem que a força bolsonarista nas redes sociais, ela não vem da moderação, ela vem do radicalismo. Então, o deputado e todos os que o acompanharam nesse empreendimento, eles se esmeraram nos 240 quilômetros de rodovia que eles percorreram, em Minas Gerais, em Goiás, eles se esmeraram em produzir postagens ácidas enquanto percorriam essa estrada toda, né? E o Nicolas está mais interessado, Natália, em salvar o seu próprio perfil. Interessa ao Nicolas preservar a fidelidade desse eleitorado radical. Ele prefere manter o estilo histriônico a endossar o discurso moderado, que agora é ostentado até pelo Flávio Bolsonaro, que tenta atrair o Centrão para o seu projeto presidencial. Então, entre os vídeos instagramáveis de beira de estrada, entre os feridos do raio brasiliense, salvou-se, nessa marcha do Nicolas, a retórica antissistema. Essa retórica é que move o plano da facção legislativa do bolsonarismo de se manter como a maior força da oposição em um eventual quarto mandato do Lula. Então, eles querem preservar a força no Congresso Nacional. Estamos em ano eleitoral e ele mostrou que tem potencial para isso. Essa força ainda está pulsando na sociedade, inclusive com financiamento, porque lá estavam caminhões à disposição desse movimento do Nicolas, um palanque montado em cima de um dos caminhões, ônibus que trouxeram caravanas de diversos estados para ouvir, para compor essa claque de 18 mil pessoas. Não é pouca gente, né? Então, essa força que deriva do bolsonarismo de rede social, esse bolsonarismo instagramável ainda é muito pujante, e o Nicolas quer preservar isso. Esse foi o objetivo, e esse objetivo foi alcançado. Bolsonaro livre, isso é uma quimera, mas o objetivo era outro e foi alcançado pelo Nicolas. É muito importante você trazer a dimensão aqui das redes sociais, que a gente não pode deixar de falar quando fala de Nicolas Ferreira. Eu aproveito para deixar aquele convite para quem quiser essa análise minuciosa do Josias também por escrito nas nossas colunas aqui no UOL, pelo QR Code que aparece na tela. Vocês conseguem assinar o UOL Plus, ter acesso a todos os benefícios que vêm junto com a assinatura e, é claro, acessar todos os textos e análises dos nossos colunistas e convidados por aqui.